Status, aula de português 8, do 6º ano com o professor Aldemir. Hoje nós trabalharemos concordância. Abram o módulo 11 da apostila, certo? Concordância nominal e concordância verbal. Na página 102 da apostila. Vamos lá. A concordância. Quando duas ou mais pessoas partilham de uma mesma opinião sobre um fato, dizemos que há concordância entre elas. Também na gramática, existe a concordância entre palavras. Veja um exemplo extraído de uma frase de Nina Horta. As crianças enjoadas estão só pensando no que vão comer um dia até fartar. As palavras do sintagma nominal as crianças enjoadas, por que aqui é um sintagma nominal? Porque eu tenho o substantivo crianças que está acompanhado dos determinantes as, que é o artigo, e enjoadas, que é o adjetivo. Então eu tenho a formação de um sintagma nominal. O núcleo desse sintagma é o substantivo crianças e os determinantes são as e enjoadas, ok? Concordam. O substantivo crianças é feminino e está no plural, certo? E o artigo as e o adjetivo enjoadas também seguem no feminino e no plural. Então aqui eu tenho palavra substantiva, né, que está no gênero feminino e no número plural. Então os determinantes devem acompanhar, devem concordar com ele. Então eu tenho aqui as, artigo feminino, que está no plural, e enjoadas, adjetivo feminino, que também está no plural. Formando tudo isso daqui, o sintagma nominal. Tudo está concordando aqui, ok? Em um dia, o substantivo dia é masculino e está no singular. Assim, o artigo 1 também se mantém no masculino e no singular. Ó, aqui, comer um dia. Eu tenho dia, que é substantivo, acompanhado do determinante artigo 1. Dia está no gênero masculino e no singular. Artigo masculino e também no singular para concordar com o substantivo. Formando também aqui o sintagma nominal, ok? Essas palavras estão concordando em gênero e número. Agora, veja outro tipo de concordância na frase citada. Quem está só pensando no que comer um dia até fartar. Então, presta atenção. Esse ponto aqui, nós trabalhamos o quê? A concordância nominal. Por quê? Porque eu tenho um nome aqui, eu tenho um substantivo, eu tenho um sintagma nominal que está concordando, certo? Então, o substantivo, né, é o nome, está concordando o seu artigo e o seu adjetivo com ele. Então, eu tenho aqui um sintagma nominal que faz parte da concordância nominal. Agora nós veremos um outro tipo de concordância, que é a concordância verbal, tá? Ó, as crianças, que é o sujeito da frase. O que é o sujeito da frase? Sujeito é a pessoa, né? É o termo da oração, a parte da oração que faz ou sofre uma ação, certo? E como o sujeito está na terceira pessoa do plural, por quê? Eu posso falar aqui as crianças, como eu também posso falar eles, né? Ou elas, no caso, certo? E se eu consigo mudar para eles ou elas, eu tenho aqui uma terceira pessoa do plural, ok? E o verbo estão ou acompanhará, assumindo a forma na terceira pessoa do plural. Dizemos então que o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Por quê? Vamos observar, né? Ó, as crianças enjoadas estão. Quem estão? As crianças. Eu encontro aqui o sujeito da oração. Quem estão? As crianças. As crianças estão o quê? Elas estão
só pensando. Então eu tenho aqui ó, um verbo. As crianças não seriam um sujeito em terceira pessoa. Por quê? Porque ela está no plural. Então é terceira pessoa do plural, acompanhada de um verbo que tem que estar na terceira pessoa do plural. Porque eu não posso falar as crianças enjoadas está só pensando? Não. As crianças enjoadas estou só pensando? Também não dá. Então eu tenho que trabalhar a concordância do verbo. Então se são as crianças, são elas. Se são elas, elas estão. E por que que aqui é a, tio e ó e não a m? Porque eu estou trabalhando com o futuro, né? Então eu tenho aqui a concordância do sujeito crianças com o verbo estão. Os dois têm que estar na mesma pessoa, no caso aqui terceira pessoa do plural, elas, junto com o verbo na terceira pessoa do plural, ok? E número, se é plural, é plural. Terceira pessoa. Então o verbo acompanha aqui o sujeito na mesma pessoa e no mesmo número. Ficará mais claro daqui para frente, ok? Vamos iniciar primeiro pela concordância nominal. Página 102. Concordância nominal. No sintagma nominal, os determinantes assumem a flexão de gênero e número do substantivo. Isso nós já vimos bastante tempo. Assim, os adjetivos e os artigos e outras palavras que se referem ao substantivo combinam com ele em gênero e número, realizando a concordância nominal. Então aqui eu tenho o esqueminha, substantivo mais determinantes, né? Substantivo. Se o substantivo estiver no gênero feminino, por exemplo, e no número plural, os determinantes, que podem ser o adjetivo ou o artigo, estarão no mesmo gênero e no mesmo número. Então lá, né, você tem aí o esquema, sempre combinando, sempre no mesmo gênero e no mesmo número, ok? Vamos ver um exemplo. Os alunos estudiosos, né? Eu tenho alunos substantivo acompanhado de dois determinantes, artigo e adjetivo. Então, alunos, gênero do aluno, masculino, número do aluno, plural. Então, os determinantes têm que estar da mesma forma, concordando. Os artigo, gênero do artigo, masculino, número do artigo, plural. Estudiosos, adjetivo, gênero do adjetivo, masculino. Estudiosos, está no plural. Então está tudo concordando aqui. Então foi feito aqui o quê? Uma concordância nominal. Mesma coisa aqui, alunas, gênero feminino no plural, artigo está no feminino e no plural, estudiosas, que é o adjetivo, também no feminino e no plural. Então tudo tem que concordar. Lembre-se, a concordância nominal acontece quando ligamos o substantivo com o artigo e o adjetivo, todos com o mesmo gênero, masculino ou feminino, e número, singular e plural. Então, para fazer a concordância, tudo tem que estar combinando, tudo tem que estar em harmonia entre o substantivo e os seus determinantes, artigo e adjetivo. Ok? Vamos agora para a concordância verbal. Prestem bem atenção nesse conteúdo. Concordância verbal. Para entender o que é concordância verbal, você precisa primeiro saber encontrar o sujeito na oração. Então vamos praticar. Aqui eu coloquei, primeira coisa, o que seria sujeito. Vamos lá. Sujeito. Nas orações, o sujeito é o termo ao qual o verbo se refere, com o qual concorda em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, gramatical, e número, singular e plural. Assim, um dos recursos para achar o sujeito é procurar o termo com o qual o verbo concorda. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Os alunos estudaram o conteúdo.
primeira coisa que você fará quando for analisar uma oração para encontrar o sujeito, a primeira coisa é encontrar o verbo. Encontrou o verbo, aqui eu encontrei, estudaram, verbo. Eu vou fazer uma breve pergunta para ele. Estudaram quem? Estudaram quem? Os alunos. O verbo me dá a resposta. Então eu tenho que fazer essa perguntinha. Estudaram quem? Os alunos, né? Então, os alunos é o sujeito. Ah, mas professor, aqui está no plural. Por que é sujeito e não sujeitos? Porque alunos representa uma palavra só. Eu tenho um núcleo aqui só. Eu só tenho um substantivo aqui. Eu não posso falar sujeitos, mesmo que essa palavra esteja no plural, ok? Então eu tenho aqui, ó, um substantivo representando a palavra alunos, acompanhado do seu determinante. Então, os alunos é o sujeito. Os alunos está no plural, certo? E representa aqui o quê? A terceira pessoa do plural. Por quê? Eu posso trocar os alunos por eles. Se eu coloco aqui eles estudaram conteúdo. Faz sentido. Então eu sei que eles é a terceira pessoa do plural. Então o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural também. Então tá, ó. Os alunos estudaram o conteúdo, né? Então, primeira coisa, encontrar o verbo, depois perguntar para o verbo. Estudaram quem? Os alunos. Consegui aqui encontrar o meu sujeito, né? O sujeito, que é o termo ao qual o verbo se refere, né? Estudaram quem? Os alunos. Tipos de sujeito. Na apostila de vocês traz o seguinte: eu posso ter o sujeito simples, né? Quando eu só tenho um núcleo, ou seja, quando aparece somente uma palavra, um substantivo, né? Ou uma palavra com o mesmo valor de substantivo, como por exemplo o pronome pessoal, né? Então aqui, ó, as cigarras cantam. Quem cantam? Achei o verbo. Quem cantam? As cigarras. Cigarras, eu só tenho uma palavra aqui como substantivo. Então eu tenho um sujeito simples. Poderia ser elas cantam. Também seria um sujeito simples o elas, porque eu só tenho uma palavra representando aqui a pessoa. Cantam, cantam quem? Elas. Cantam, cantam quem? As cigarras. É a mesma coisa, porém aqui eu usei o substantivo, aqui eu usei o pronome pessoal, ok? Eu também posso ter sujeito composto, tá? Que tem mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra representando o sujeito, né? Então aqui eu tenho as cigarras e os pássaros cantam. Quem cantam? As cigarras e os pássaros. Eu tenho duas palavras aqui, eu tenho dois substantivos. Então aqui eu tenho sujeito composto, porque eu tenho mais de um elemento. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho só um elemento. Aqui eu tenho dois elementos representando o quê? O canto. Então quem cantam? As cigarras e os pássaros. Sujeito composto. Poderia trocar cigarras e pássaros por elas e eles. Elas e eles cantam. Quem cantam? Elas e eles. Também olha a diferença aqui. Aqui eu tenho um elemento só representando o sujeito, aqui eu tenho dois. Por isso que é considerado um sujeito composto. Aqui eu coloquei para vocês, tá? Copiem essa tabelinha no caderno que é importante, ok? São os pronomes pessoais. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Tu, a segunda pessoa do singular. Ele e ela, terceira pessoa do singular, né? Quando fala assim, a cigarra canta. Ela canta, então eu posso trocar aqui, né? O professor explica. Ele explica. Eu posso trocar a palavra professor por ele, certo? Então eu tenho também essas três pessoas do singular, que representa uma pessoa. E eu também tenho a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós cantamos, né? Então a primeira pessoa do plural. Vós cantais. Segunda pessoa do plural. Eles e elas
cantam, terceira pessoa do plural. Essas pessoas aqui, você pode trocar um substantivo por elas. Então, quando fala lá, as cigarras cantam, eu troco as cigarras por elas e dá o mesmo sentido, continua a mesma coisa, e daí eu consigo descobrir qual é a pessoa, no caso aqui é terceira pessoa, e se é no plural ou no singular, no caso plural, ok? Então copiem depois esse quadro, certo? No caderno de vocês. E grifem tudo que está na apostila, tá? Esse conteúdo aqui é da apostila. Menos esse daqui, que vocês vão copiar no caderno. Então nós temos tipos de sujeito, sujeito simples e sujeito composto. Quem e o que? Duas perguntinhas extremamente importantes. Vamos lá. Outra maneira de encontrar o sujeito da oração é fazer a pergunta quem ou o que, sempre antes do verbo. Veja mais exemplos. Pessoas cantam. Quem cantam? Pessoas. Então, quando eu pergunto para o verbo quem, ele me dá a resposta que quem cantam são as pessoas. Então, pessoas é o sujeito. O trem chegou. O que chegou? Por que eu não uso quem chegou? Porque não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa, não é um ser. É um objeto aqui. Trem é um objeto. Então, o que chegou? O trem. O trem é o sujeito. Então, aqui você observa que sujeito não é só para pessoas, para seres vivos. Podem ser objetos também. Ou lugares, né? Por exemplo, Campo Grande é bonita. Quem é bonita? Campo Grande. Campo Grande é uma cidade. Então eu posso estar utilizando o sujeito em várias formas. Pode ser objetos, pessoas, animais, cidades e assim por diante. O que importa é sempre fazer a perguntinha quem para seres e o que para lugares ou pessoas, né? Para lugares ou objetos, desculpe, tá? Aqui eu coloquei um exemplo também. Eles compraram um ótimo livro. Compraram é o verbo, sempre encontrar o verbo primeiro. Compraram. Quem compraram? Eles. Então, eles é o sujeito do verbo compraram. E está concordando aqui verbo e sujeito. Eles, lembra lá? Terceira pessoa do plural. Compraram está na terceira pessoa do plural, porque eu não posso falar eles comprou um ótimo livro. Nossa, que feio, né? Eles comprou? Não, eles compraram. Então a concordância verbal, ela interfere nisso. Você saber concordar o verbo com o sujeito que ele está acompanhando aqui, certo? Então, estando concordando, né? Fica organizado a sua oração. Eles compraram um ótimo livro, né? E não eles comprou, porque fica feio e não está concordando, certo? Então lembrem sempre de fazer essas duas perguntinhas. Quem? O que? E aí o verbo te dá a resposta. Regras. Então a regra básica é a concordância verbal é a igualdade de flexão de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e número, plural singular, entre os verbos e seu sujeito. Veja, nós estamos no sexto ano. Nós estamos. Quem estamos? Nós. Então, aqui está concordando. Já pensou se falasse nós está no sexto ano? Nós está no sexto ano. Que coisa feia, né? Não está concordando? Não, tudo tem que ser concordado. Então, nós, primeira pessoa, sujeito na primeira pessoa do plural. Então, o verbo tem que estar na primeira pessoa do plural para fazer essa concordância. Então, sujeito mais verbo sempre na mesma pessoa e no mesmo número. Exemplo, ele foi ao mercado. Quem foi? Ele, sujeito. Ele é o sujeito na terceira pessoa do singular. O verbo foi tem que estar na terceira pessoa do singular também, para fazer a concordância verbal, ok? Regras.
Vamos lá. Vamos na regrinha primeiro. A regra básica para a concordância verbal é esta. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e número. Então, o trem chegou, trem está na terceira pessoa, verbo na terceira pessoa, do singular. Substituindo a sintagma o trem pelo pronome correspondente, o verbo continua coordenado com o sujeito. Então aqui eu tenho o trem, certo? Um substantivo, e eu troquei o trem por ele. Então, o trem chegou, ele chegou. Continua na mesma concordância, certo? Eu não posso falar eles chegaram, né? Ou o trem chegaram. Não. O trem chegou, ele chegou. Eu só troquei aqui. Tirei o substantivo e coloquei o pronome pessoal. Ele, que dá referência a o trem, ok? Continua a mesma coisa, não muda a concordância. Sempre tem que concordar. A regra de concordância vale igualmente se o sujeito estiver depois do verbo. Por exemplo, chegou o trem. Continua a mesma coisa, vai concordar. Chegou o trem, não é chegaram o trem, né? O correto é chegou o trem. Se o sujeito estiver antes, como aqui, continua a mesma coisa, tem que concordar. E se o sujeito estiver depois, também tem que continuar concordando sujeito e verbo em número e pessoa, ok? Então, regrinha básica para vocês. Lembre-se que a concordância verbal acontece quando o sujeito concorda com o verbo em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então tem que fazer essa concordância, certo? Para deixar organizado a sua oração em relação a sujeito e verbo. Depois copiem aqui, tá? No caderno de vocês. Ok? Então, após essa breve explicação, certo? Do módulo 11 sobre concordância verbal e concordância nominal, por favor, fazer as atividades do plural, fazer atividades da apostila, páginas, né? Concordância nominal, páginas 102, 103 e 104. Concordância verbal, 105 e 106. E após a atividade da apostila, fazer a atividade extra que será postada no mesmo arquivo que essa atividade aqui do plural, certo? Lá no final vai lá que está a atividade extra sobre concordância para ser feita. Lembre-se que o gabarito será postado na sexta-feira e juntos somos capazes de fazer o melhor, ok? Qualquer dúvida, tá? Entre lá no plantão Tira Dúvidas na segunda-feira, que estarei lá esperando vocês para tirar as dúvidas, ok? Um grande abraço e até a próxima aula de língua portuguesa. Até lá!